Boa tarde, mais um Fala Sério com Adriana Pupumaia. Hoje, dia 10/9, já são 3h06 da tarde. Meus queridos, não esqueçam, solidariedade não é caridade. Enquanto a caridade transforma o nosso coração, a solidariedade transforma o coração de uma sociedade inteira. Não esqueçam desse bordão maravilhoso do Força Jovem. Quero mandar um beijão enorme pro meu amigo Brisa, pro Dircélio, pra esses caras que estão dando sempre essa força aí pro nosso Força Jovem, dando esse trabalho voluntário para a Rádio Pôr do Sol, para o CAL, que esse espaço é maravilhoso. Hoje aqui com uma convidada mega especial, doutora Monique, uma amiga minha que vai conversar com a gente muito hoje sobre saúde bucal. Mas não esqueçam, gente, estamos ao vivo pelo Facebook, estamos ao vivo pelo site, o aplicativo do site, pela TV Pixelnet e vamos estar pela o YouTube, depois a gente vai estar gravando. E a rádio, né, 91,9, que todo mundo está conectado. Então vamos lá, gente. Se vocês quiserem fazer perguntas, alguma coisa que vocês querem tirar dúvida com a doutora Monique, o telefone 11 93329 0919. Vamos lá, né, minha querida? Doutora Monique, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Adriana. Gente, a doutora Monique, ela faz um trabalho sensacional, né? Eu me trato com ela e eu percebo, né? A gente sente o carinho, né? A diferença que ela faz aí na vida de muita gente. Por isso que eu acho extremamente importante trazê-la para a gente contar para vocês, né? O que impacta a saúde bucal no nosso corpo. Doutora Monique, gostaria que você se apresentasse. Oi, eu sou a doutora Monique Missai Fujiwara, né? Sou especialista em prótese dentária, né? Pós-graduada em implante, em problemas de ATM, né? Também fiz pós-graduação em medicina do sono pelo Einstein e adoro trabalhar com estética também. Joia esse outro lado, né, Monique? Esse lado também é Sensacional. Mas vamos lá, a saúde começa pela boca. Como problemas bucais afetam todo o corpo? Complicado isso, hein, Mô? a gente geralmente, né, acaba separando, né, os problemas da boca e o problema do corpo. E acontece que a gente é um indivíduo só. Então, assim, as bactérias que estão na boca, elas podem entrar na corrente sanguínea e afetar também outros órgãos, tá? Então, nós temos problemas relacionados a diabetes, a AVC, a infarto, endocardite bacteriana, Alzheimer. Então, assim, são vários problemas de saúde geral, né, que podem estar relacionados às bactérias da boca. E a gente não pode minimizar. E as pessoas às vezes podem ter um infarto, podem ter um AVC e nem sabem de onde veio. E pode ter sido da boca. Pode. O que que acontece, né? As bactérias que são da periodontite ou da gengivite, elas podem cair na corrente sanguínea, né? E ela circulando vai fazer com que o organismo esteja mais inflamado. Quando os mediadores inflamatórios ficam na corrente sanguínea, então eles alteram o funcionamento do corpo. Então, os vasos sanguíneos, eles podem se obliterar, né? No caso de um AVC que a gente está falando, né? Ou infarto, né? Com o colesterol, né? Que está também na corrente sanguínea, o LDL. Então, assim, juntando tudo isso, faz com que tenha mais processos oxidativos lá dentro e vai fazendo com que vá fechando os vasos. E isso pode fazer ter um risco maior de AVC ou de infarto, né? Mas também existem outros problemas, né? Então, a gente estava falando sobre também doenças como Alzheimer, né? Então, assim, as próprias bactérias que a gente está falando, da periodontite, né? Em estudos
de 2019 para agora, estão relacionadas, né, essas bactérias no cérebro e foram encontradas em pacientes com Alzheimer, né? Então, essas bactérias. E eles estão relacionando isso com, então, uma falta de conectividade entre os neurônios, né? Então, por isso que hoje a gente está defendendo cada vez mais a prevenção, os cuidados, né? No mínimo, a gente fala de 6 em 6 meses, mas a gente precisa pensar que cada indivíduo é um indivíduo. A gente não pode só padronizar de 6 em 6 meses. Vai depender muito de como que é a sua saúde bucal. E me fala uma coisa, essa bactéria, doutora, ela vem por causa da cárie? Como que funciona isso? Como que se forma essa bactéria na boca, na gengiva, né, no dente? Como que se forma isso? Assim, a gente tem muitas bactérias, né? O segundo lugar que tem mais bactérias no organismo é a boca, né? O primeiro é o intestino. Então, assim, a gente já é colonizado por milhões de bactérias na boca. Daí a gente ingere alimentos e aquelas bactérias vão consumir também aquele alimento, principalmente, né, os açúcares, e vai começar a aumentar a quantidade de bactérias na região. A gente escova os dentes, só que às vezes alguma bactéria vai estar lá, porque não saiu com a escovação, com o uso de fio dental, porque alguma superfície a gente pode ter deixado um pouquinho de lado e começa a aumentar a proliferação bacteriana. Isso vai fazer com que o organismo se inflame, né? No caso de cárie, vai se aprofundando com o passar do tempo, podendo chegar a canal e isso vai cair na corrente sanguínea. Agora, no caso de bactérias para a gengivite e periodontite, então são bactérias que estão relacionadas a problemas gengivais ou ao redor do dente. Eles também, com um mínimo de sangramento, essas bactérias podem já entrar também na corrente sanguínea e levar o organismo, então, a ficar mais inflamado e provocar outros tipos de problemas. Nossa, e tem um organismo, por exemplo, um corpo, uma determinada, acho que, não sei, imunidade, que propicia essa aglomeração de bactérias, ou não? É assim, as pessoas imunodeprimidas, né, elas têm sim uma tendência a ter uma resposta imunológica alterada, gestantes também, né? Nossa, gestante. Gestante, né? Os diabéticos, né? E pessoas que têm, por exemplo, problemas cardíacos congênitos ou que têm uso de prótese valvar do coração, né? Ou que tiveram, deixa eu lembrar aqui o nome. Tudo relacionado ao coração. Tudo geralmente relacionado a coração está, vamos dizer, com uma propensão maior. Isso quando a gente está falando de endocardite bacteriana. Inclusive, né? eu vi aquele vídeo daquele paciente que você me mandou falando da história, né? Sim, Que ele teve uma sim. história. Complicado isso. Recentemente a gente teve esse paciente, ele e a mãe, né? Perderam então o pai, né? Que era o marido também dela, por endocardite. Então, qual que é a questão? Muitas vezes o indivíduo ele não sabe que ele tem um problema de válvula de coração, né? Porque ele não fez um check-up também no cardiologista, né? Então, Nossa, tudo é prevenção, né? Gente, tudo é prevenção. tudo é prevenção. Então, esse paciente, ele teve um agravamento, né, da condição bucal dele, não tratou, né? E eu vim a conhecer somente, né, agora o filho e a mãe. Mas a história foi que ele não tratou devidamente e ele chegou a falecer, porque essas infecções, né, da boca se alojaram na válvula do coração dele e E não ele teve o que veio a fazer. óbito, então não teve o que ser feito. Então, assim, claro, tendo um diagnóstico,
o médico vai entrar com um antibiótico pesado, tudo para evitar a morte. Mas tem situações que se torna incontrolável. E às vezes até a própria imunidade do paciente, se ele já tem alguma comorbidade, né? Às vezes não é mais complicado você tratar isso? Exato, né? Tem situações que a gente pode estar mais debilitado, né? E ter uma propensão maior a ter um desajuste aí na reação imunológica e não conseguir salvar. Então, a prevenção ainda é a melhor solução. E grávidas também, doutora? Grávidas então, o que também. que acontece? Isso prejudica o feto? Não, não necessariamente num primeiro momento, né? O que que a gente fala? A grávida, ela está alterada totalmente hormonalmente, né? Então, isso daí faz com que o corpo dela reaja muito mais com a inflamação, né? Então, uma placa bacteriana que está na boca, que, vamos dizer, seria aceitável num organismo dela sem estar gestante, na hora que ela está com essa alteração hormonal, muda tudo e começa a se inflamar demais. E o que que acontece? Quando também essas bactérias e todos os mediadores inflamatórios estão na corrente sanguínea, também acessam a placenta, aí faz com que o risco seja maior, né, de um parto prematuro, né? E se tiver um parto prematuro, o que que pode acontecer? A criança vir com baixo peso. E aí, se vier com baixo peso, já tem um risco de morte, tem um risco de problemas neurológicos, né? Então, vai desencadeando outras coisas. Então, é muito importante a gestante não pensar somente num pré-natal só médico, Olha, e sim gente. também num pré-natal odontológico, Meu Deus do céu. né? Por isso que hoje a gente até, por exemplo, na minha época, né, a gente não tinha isso, né, na minha época a gente não tinha isso quando eu era criança. Por exemplo, de você fazer já a criança ir cedinho no dentista, fazer uma prevenção, era muito mais difícil. Era muito mais. Hoje, graças a Deus, parece que eu vejo, pelo menos na creche, né? Eu via as mães muito preocupadas, levando os filhos. Isso é extremamente importante, né? Porque criança também tem, não tem? Sim, sim, todos temos essas bactérias, né? E as bactérias são herdadas também, né? A gente adquire essas bactérias das pessoas que cuidam da gente. Então, olha a importância também de você estar saudável para cuidar de uma criança. Mas a gente está falando hoje em dia de prevenção. Antigamente, a gente falava de uma odontologia puramente curativa, né? Então, esperava-se doer o dente, Ter né? cárie, fazer. Exato. Então chegava-se numa condição muito ruim, muito agravada. Hoje a gente sabe que a prevenção faz com que a gente minimize os problemas, minimize os gastos com o dentista também, né? E além de que a gente está falando agora também sobre a saúde geral. Então, se você diminui toda essa inflamação e infecção no seu organismo, a gente está falando da sua saúde geral também. Não, e é engraçado, né? Porque, por exemplo, eu lembro, todo o meu problema que eu tenho na boca, eu tomei muita Bezetacil por causa do meu reumatismo quando eu era pequena. Então você percebe que muitas coisas elas atrapalham lá atrás e vai dar a consequência no futuro. Não tem Exato. jeito. Então, assim, você, por ter tido, né, o reumatismo, é uma pessoa que tem que sempre estar preocupada com a sua higiene, com a sua prevenção, para não dar problemas, principalmente que a gente estava falando sobre endocardite, né? Então, pessoas que têm, né, esse problema, né, em qualquer fase da idade, mas a gente fala principalmente na infância, né, que aparece. E você não cuida, essas bactérias podem se alojar no seu coração. Então é super importante. Então, e essas bactérias, elas podem, quando são crianças, podem se alojar e dar uma consequência lá na frente? Geralmente a consequência É imediata. é imediata, mas a gente pega o organismo geralmente quando ele está mais debilitado, né? E a gente tem muitos altos e baixos, né, durante a vida, que faz com que a nossa imunidade mude, né? Taquicardia não é problema dentário, né? Não. O meu problema não teve nada a ver com isso, né? Pelo amor de Deus. Não, taquicardia não. não.
Que loucura! E eu vejo muito, por exemplo, a gente, né, com Força Jovem, que a gente faz essas ações muito em alguns locais que às vezes tem uma situação mais precária, a gente percebe crianças, né, pequenininhas, gente, já com os dentinhos todos pretinhos. Como que a gente pode fazer para evitar isso? Porque queira ou não queira, para a criança chegar nesse momento de cárie, É, ela não escovou o dente. exato. E precisa existir muito a conscientização dos pais, né? Então, essa educação precisa existir. Então, a gente está aqui conversando, né? Os pais, muitas vezes, né, culturalmente, acham assim, dente de leite não precisa tratar, né? Isso é verdade. E Vai perder, vai nascer outro, não tem problema. não, tem muito problema, né? Além de estar colocando o organismo, né, com riscos de infecção também sistêmico, a gente está falando da manutenção de espaço também dos dentes permanentes, né? Então, as crianças precisam tratar dos dentes para que também os dentes permanentes, eles venham também na posição correta, né? Se você perde muito precocemente, você pode ter, além de um problema, né, vamos dizer, de espaço, o quanto isso também pode afetar crianças, né? Porque começa a existir também um bullying hoje em dia, né? Porque a estética hoje está em alta, né? E desde criancinha, elas já sabem o que é normal, o que é aceitável e o que não é, né? Então, assim, uma criança que tem uma perda precoce, isso pode afetar muito o psicológico dela. Ela pode começar a ser uma criança que não sorri, uma criança que tem medo de falar, uma criança Por que vergonha. tem por vergonha. E o quanto isso também pode afetar na mastigação, na fala, na posição da língua dela para falar, né? Então é super importante, desde o início, a gente se preocupar, sim, com a limpeza. Em bebês, né, a gente também tem que se preocupar. E tem Né? aquelas, eu acho uma fofura, aquelas escovinhas para bebê que você coloca o dedinho, né? É Isso, uma gracinha. uma gracinha, super fácil. Para quem, né, vamos dizer, uma população mais carente não tem, um paninho de boca que você consiga esfregar ali e tirar Uma gazezinha, uma né? gaze, né? Você coloca, limpa com água e esfrega no dente, você já está fazendo com que essa criança aprenda que tenha a limpeza após, né, a ingesta de um leitinho, né? E além de que você está minimizando os problemas que está sendo afetado ali na criança, porque o leite, ele tem o açúcar na composição dele, né? E aí se fica acumulado na boca, né? Porque a gente tem a mucosa que faz como se fosse uma sacolinha ali. Se o leite fica ali muito tempo, começa a ter uma acidez, aquilo descalcifica o dente e rapidinho já começa a ter cárie. Nossa, gente, então não é nem o açúcar só, né? Não é só açúcar, gente. açúcar Mas só. meu filho não come açúcar, mas ele tem Sim, porque outros componentes. Sim, o leite, ele, se você vê a molécula dele, né, são açúcares, né? Então, assim, a gente não pode falar só do leite, que a gente está falando de leite, aquele leite que a gente prepara de lata, não, para o bebê. A gente está falando de qualquer leite, né? Até o materno. Até o materno. Então, assim, claro que Cada um na sua quantidade. mais açúcares são os que estão em lata ali, mas o leite materno também tem açúcares, então é super importante a gente estar limpando, né, com o uso nem que seja de um paninho ali nesse início, para acostumar a criança a limpar. E a mãe super consciente disso. E é muito bacana, né? Porque quando eles pegam o hábito, então, por exemplo, depois do almoço na creche, eles escovam os dentinhos. Eles sentem falta para dormir, para fazer o soninho, porque eles não escovaram o dente. Então, quando você treina essa criança, que ela começa a ter o hábito, fica fácil, né? Fica muito mais fácil.
Tudo é hábito, né? A gente se acostuma a tudo, a coisas boas e E as as coisas ruins, também. né? Só que a gente tem que pensar que hoje em dia a gente está vivendo muito mais. Então a gente tem que viver com qualidade de vida. E com qualidade de vida, então a gente precisa cuidar muito mais da nossa saúde e da saúde bucal também, né? Que a gente acaba muitas vezes por cultura deixando de lado. Só que existem mesmo muitos problemas relacionados, né, à parte sistêmica que veio dos dentes, né? Que loucura. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Monique. Essas, por exemplo, essas lentes que o pessoal coloca quando desgasta, isso não é perigoso? Olha, o que eu vejo é um abuso em relação às É lentes, né, às facetas surreal e isso. lentes, porque assim, muitas vezes as pessoas estão colocando, não estão fazendo um planejamento correto, ou colocam em cima do dente e acaba gerando como se fosse um degrau, né? Então o dente tem aqui a sua superfície, coloca uma lente e fica um degrau aqui. Quando esse degrau está aqui próximo à gengiva, começa a inflamar a gengiva. Por quê? Com o degrau acumula muito mais alimento e, consequentemente, mais bactéria. Então, dali a pouco, a sua gengiva pode estar inflamando por conta de ter colocado uma lente que não terminou Não foi uma lente com adequadamente, qualidade. Não. não terminou alinhado à superfície do dente, e sim com um excesso, né? Então, isso provocou, de repente, uma inflamação na gengiva. Isso, no caso, se a bactéria que prevalece na boca é para problemas gengivais. Agora, pode ser cárie também. Então, a gente chama daí de infiltração. Então, a gente não pode, né, fazer qualquer tipo de lente. A gente precisa estar fazendo lentes, né, nos dentes, ok? Para melhorar o sorriso, tudo, mas tem que ter todo um planejamento e às vezes faz-se necessário, sim, um leve desgaste para que encaixe perfeitamente e não dê esse degrau que a gente estava conversando. E é engraçado porque hoje, gente, eu confesso pra vocês, eu fico assustada. Porque você entra naquele TikTok, ai, tem uma pasta que vem da China, vem de não sei aonde, que você passa e clareia os dentes. O uso de agentes clareantes em tudo, né? Tudo está falando sobre agentes clareantes. Então, assim, se você usa para ajudar num clareamento que você está fazendo com acompanhamento profissional, é É uma tudo coisa. bem por aquele momento. Agora, você usar direto, Sem saber da onde vem a procedência. então, isso daí pode fazer com que desgaste mais o seu dente, comece a alterar a estrutura do esmalte. Eu já peguei pacientes que perdeu a camada do esmalte, né, todinha, todinha. Então, o que parecia no início que clareou os dentes, daqui a pouco desgastou tanto o dente que começou a aparecer a dentina. E aquilo que parecia que ia clarear, daí com o aparecimento da dentina, a dentina vai reagir e vai começar, às vezes, até a escurecer o dente, como reação de uma falta de proteção de esmalte. Nossa, gente, É, é muito complicado isso. é complicado porque, assim, essa busca pela estética, né, como eu falei, é muito grande hoje. Não, às vezes, Só que não, às vezes é até assustador, porque você é, olha para a pessoa está lá longe, ela está uns 3 quilômetros, você já está vendo o dente dela. é, é, Você tem que tomar cuidado também, né, gente? A gente tem que ter você tem que ir em profissionais competentes que te mostrem, ó, peraí, não dá pra, isso exato. não dá para fazer. Assim, a procura pela estética não pode também chegar a ferir, Sim. né? No sentido também assim, os dentes, eles têm uma tonalidade. Pode ter um branco natural, como pode ser um Ah, branco super artificial, né? Então, assim, essa busca incessante, né? As pessoas estão perdendo um o pouco senso, né? o O senso. senso, né? Exatamente. Tem a dose certa também. Não adianta a gente querer parecer com um determinado artista se aquele teu sorriso não vai corresponder e você não é o artista, o tom da Sim, sua pele não não é, é. a tua mordida não é. Então, assim, existem coisas que a gente precisa expor para o paciente, né?
Porque ele vem, às vezes, com uma ideia na cabeça, uma ideia distorcida, né? Que a gente precisa sentar, conversar, falar sobre riscos, explicar, né, que a gente está buscando a naturalidade, melhorar o sorriso dele, não somente estou Sim. querendo branquear, fazer lente e tal, a qualquer custo, de qualquer jeito. Não, não é dessa forma, né? Eu acho bacana, porque, por exemplo, eu já vi você muitas vezes falar: "Não, o seu dente não é branco, seu dente é meio acinzentado". Como que você tem um dente, por exemplo, acinzentado e vai aparecer com ele branco neve? Então, fica muito discrepante, Sim, né? sim. Então a gente precisa realmente ter um bom senso, né, de como vamos fazer um tratamento estético. Não pode ser agressivo, porque de repente aquilo que você acharia que ia ficar bonito, de repente vai ser motivos até de Nossa, chacota, né? você perde o senso, né? Sim, né? E isso tem acontecido, inclusive, com a harmonização facial, né? Porque eu também trabalho com isso. Então, assim, a gente tem eu sempre quero embelezar dentro de uma naturalidade. E você fala: "Monique, não vai ficar", não, por exemplo, eu em relação, aos dentes, eu sei que você até muda, você a hora que você vê, né, que realmente isso não dá, isso vai prejudicar, isso não está cabendo dentro, por exemplo, de um implante. Não, aqui Sim, não vai dar para fazer 2 implantes, nós vamos fazer sim. um. Você consegue mostrar isso, por exemplo, para um paciente, a hora que você vai colocar um botox, a hora que você vai colocar uma lente, que você vai fazer uma coisa mais estética? O paciente, ele recebe isso com naturalidade ou não? Vou dizer assim, que a grande maioria sim, né? Mas a gente está lidando com pessoas que às vezes têm uma distorção de imagem, que ela quer porque quer aquilo. E aí? Então, não vai se encaixar com o que eu ofereço para os meus clientes, porque a gente tem que interpretar também, né? Entender que aquele paciente pode estar tendo assim um problema psicológico até, que ele não está enxergando que ele já está com, por exemplo, uma boca bonita, que ele está com a pele esticada, ele está achando que tem algo que não tem, Que coisa, né? não tem esse defeito, Isso né? vai até com a, né, autoestima, um monte Sim, de outra coisa. Se a gente for falar aqui, essa parte emocional pesa muito. muito, muito mesmo. Hoje as pessoas Mas e aí, o que você faz? não faço se a pessoa ela tem uma distorção de imagem, não faço. Porque daí eu tento explicar para ela até onde é um limite legal, agradável. Se aquilo não corresponde ao que eu quero oferecer para o cliente, prefiro Nossa, que que a pessoa difícil. nem feche comigo. Porque eu não, eu acho assim que a gente tem que oferecer para o cliente o que a gente realmente pensa que é certo. O que você faria para você, né? Exato, O que eu para faria mim, para para minha mim mãe, é. para todo mundo, entendeu? Agora, a ganância não pode existir, Né, gente. A gente não pode pensar só em no dinheiro, dinheiro né? Nossa, mas vou perder essa oportunidade, vou ganhar um de dinheirão. maneira nenhuma, porque você não pode prejudicar uma pessoa por conta de um dinheiro. Você tem que ver que aquele ser humano, ele está buscando melhorar-se. E de repente aquilo não vai melhorar. Ele pode até sofrer um bullying, né? Ele pode até, Exato, as pessoas podem falar, nossa, exato. Quantas mulheres aí famosas que a gente vê que elas estavam viciadas em procedimentos e aí daqui a pouco começaram a ser motivo de chacota, né, nas redes sociais, tudo, e aí elas começaram a tirar, que coisa, né? E né? tem muita gente tirando mesmo, né? Exato. Então, gente, vamos, né, ter sensatez, né? Eu acho que Vamos, se cuidar, gente, todo mundo tem que se cuidar. E eu acho que é obrigação, sabe? É obrigação. Esse corpo nos foi dado com tanto amor pelo chefia, você tem que cuidar. Ninguém tá falando que não tem que cuidar. Eu acho que tem que cuidar sim. Tem que cuidar. Agora, é isso, né? Com senso, com responsabilidade. Porque às vezes não adianta a gente querer, né? Esses dias eu tava com a Day aqui, a gente tava com o mesmo esmalte, vamos tirar uma foto. Aí eu tava vendo a foto e falando, nossa, gente. É como a mão muda, né? muda. Como a mão muda. Eu tô com uma mão de uma mulher de 56 anos. Ah, eu posso estar passando um monte de creme para melhorar o rosto. Mas a mão, ela mostra. Por mais que você passe um creme nas mãos,
ela mostra. Sim, Então, a gente tem que aceitar também a nossa idade, sim, né? A gente não vai estar o tempo inteiro esticada. Então, exatamente. é uma aceitação, é um processo que a pessoa tem que ter. Nada nos impede de melhorar alguma coisinha, né? No caso das mãos, de Sim, com hidratar, passar certeza. um esmalte. Mas em tudo se aplica. A gente pode melhorar, se cuidar, mas a gente tem que entender que aqui, nossa carcaça já tem uma idade, Que loucura. né? Que a gente pode estar um pouco melhor, mas não vai ser uma jovenzinha, nem um bebê, nem uma criança. Não, e eu costumo falar isso mesmo. Minha mãe fala assim, ai, não, eu já tenho 81. Eu falo, não, mãe, você só tem 81. Porque, gente, hoje a gente tá vendo as pessoas que estão se cuidando, que estão indo bem, sabe? A gente tá tendo essa oportunidade de se cuidar. Exato. Então, eu só tenho 81, tem muito chão. A mãe do Ney Mato Grosso tem 102 anos, gente. Olha E que aquela beleza. velhinha, ela pique, 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 faz, acontece. É assim que eu quero ser. Mas Não tenho é? certeza que essas pessoas estão trabalhando com a saúde, Sim. não só a saúde, vamos dizer, médica, como tudo, inclusive da cabeça também, né? Acho que é a mais importante. É a mais viu? importante. Porque quando você tá com a cabeça boa, você consegue se enxergar, você consegue aceitar, você consegue fazer um monte de outras coisas que quando você não tá legal, você não consegue ver. Não consegue mesmo, né? Então é trabalhar a cabeça para conseguir ir atrás de todas as coisas, né? Porque se a gente está, por exemplo, deprimido, a gente às vezes acaba deixando o tratamento de lado, né? Ai, apareceu um sinal para você, mas você não busca. Agora, quando você quer o melhor para você, você busca todos os tratamentos necessários para a sua qualidade de vida, né? Sensacional, né? Sensacional. Tudo leva, né? Isso. Tudo leva. A evolução, o crescimento, o amadurecimento. Exato. Que demais. E Monique, me fala uma coisa. Por exemplo, normal. Eu faço assim, ó, gente. Monique, quantas vezes você escova o dente por dia? Porque quantas vezes ela falar que nós vamos ter que fazer, gente? Eu escovo mesmo 3 vezes ao dia, tá? A orientação é após as refeições a gente escovar, né? Mas eu sei que na correria que a gente leva essa vida, e a vida cada vez está mais agitada, não é possível a cada momento. Porém, é importante a gente não ficar comendo toda hora, porque senão o pH da nossa saliva vai ficar muito ácido. E aí a gente vai ter muito problema bucal por conta disso. Então, 3 vezes ao dia, no mínimo, né? Pelo menos após o café da manhã, após o almoço e após o jantar. E tem que, pelo menos uma vez ao dia, passar o fio dental, mas detalhadamente. Porque muita gente vai no consultório, fala, mas eu escovo, mas eu passo. E a gente vai conferir com o corante que a gente usa lá para fazer na hora da limpeza, a orientação de higiene, e mostra para a pessoa, olha, aqui está falhando. Então, assim, a gente precisa abraçar o dente para passar o fio dental. Não adianta só passar assim retinho, correndo, ou escovar o dente também correndo, né? Então, a gente precisa, naquele momento, estar muito consciente do que a gente está fazendo, né? Então, assim, adianta fazer rapidinho para lá e para cá e cuspiu 1 minutinho? Não adianta, não adianta. Então, quando a gente for escovar os dentes, é necessário que a gente olhe todas as superfícies que a cerda da escova está encostando. Nossa, né? Vai demorar, hein, gente? Então, assim, se a gente for pensar que a cerda da escova tem que passar 10 vezes em cada dente, né? 10 vezes em quantos Cara, dentes? Mais ou menos? a gente vai Por falar, média, né? então, 10 vezes em cada dente, então vai ser necessário você gastar aí pelo menos uns 5 minutos para você escovar os dentes 5 bem. minutos? Exatamente. 5 minutos, doutora? E mais o fio dental, hein? Jesus Cristo. Então é bastante tempo, mas tem que ser feito com realmente atenção a cada superfície, senão você vai achar que você está escovando bem os dentes, mas depois a gente cora a placa em consultório e constata que aquele local você não estava limpando, e aí começa a trazer aqueles problemas, né? E é engraçado, por exemplo, porque o fio dental, você passa o fio dental, eu me machuco muito com o fio dental.
eu me machuco muito, porque acho que às vezes você não tem noção até da sua força, e que prejudica. Isso também não é legal, né? Não, não é legal. O fio dental, você precisa entrar um pouquinho dentro da gengiva, mas contornando o formato do dente. Se você passar com muita, vamos Você dizer, corta. força, você vai acabar cortando. E lembra que a gente estava falando? Toda vez que sangra, vai entrar na corrente sanguínea, né? Então, assim, essas bactérias que estão aderidas ali no seu dente, elas são saudáveis ou elas vão trazer aquele problema que a gente estava falando, né, de inflamação, que pode depositar, né, seja no cérebro, seja na corrente sanguínea, seja no coração, né? Então, a gente precisa realmente estar com a saúde em ordem, mas também não exagerar e forçar demais, porque daí acaba trazendo outros Machucando também, problemas. né? Acaba Sim, é machucando. machucando. E Mas o doutora, sangramento só não quer dizer machucar, tá? Porque o sangramento pode ser sinal de gengivite, né? Então tem pessoas ó lá, gente, ó lá, que começa ó assim, lá. olha, eu parei de passar fio dental porque sangra toda vez que eu vou passar o fio dental. É aí que você tem que melhorar o seu fio dental, porque está mostrando para você que aquela região está inflamada, né? Quando que a gengiva fica alterada e sangra com qualquer coisa, até com um fio dental, às vezes pode ser com uma escovação, às vezes até de comer um pão, né? Que força a gengiva, pode acabar machucando ali a gengiva. Mas se você não tem uma quantidade exagerada de bactérias, você não tem o sangramento. Vamos dizer que está em equilíbrio com o seu corpo. Quando você tem já um sangramento, você capricha para ver se abaixa ali a inflamação. Não passou, precisa procurar o dentista. E começar a ver se não precisa fazer uma limpeza, se você não está com gengivite ou de repente uma periodontite. E as cerdas, doutora? Que às vezes você percebe, você pega uma escova que ela é mais macia, e quando é muito macia, pelo amor de Deus, não faz nada, né? Não limpa nada. E quando ela é muito dura, ela machuca. Ela também sangra, machuca. Qual que é a melhor? Olha, na verdade, né, a sensação que a macia não limpa, isso não é verdade, porque a indicação para a gente fazer a escovação correta Macia. é macia ou extra macia. Por quê? Extra macia? E extra macia. Por quê? Porque as cerdas, ela não pode machucar a gengiva na hora que você está fazendo o movimento, que geralmente eu oriento meus pacientes a fazer o movimento assim, gengiva, dente, porque a sujeira geralmente se acumula bem ao redor assim, ó, da gengiva. Então, se você tem uma cerda que machuca a sua gengiva, automaticamente o seu cérebro vai começar a desviar da região da gengiva. E isso vai fazer com que você acumule, então, mais placa ali naquela região, inflamando, e aí você vai achar que você está escovando bem E não tá. e não está. E qual que é o problema? Essas bactérias, elas primeiro se alojam aqui próximo à gengiva, mas daqui a pouco ela começa a virar uma periodontite. O que é a periodontite? Você vai perdendo estrutura também. O tártaro vai se aprofundando para dentro ali. Então, vai fazendo com que você perca osso. Tem situações que a gengiva retrai e você começa a ver a sua raiz exposta. Mas tem situações que a gengiva fica na posição, a perda acaba existindo lá embaixo e você, na verdade, não está vendo que está tendo o estrago lá dentro. Então, precisa passar no dentista para verificar se lá dentro não tem uma bolsa, que a gente chama de bolsa periodontal, que está acumulando bactéria lá dentro. Então, a gente vê isso através de sonda periodontal ou através de exames radiográficos, tá? O ideal é associar, né, os dois tipos de exame, né, porque tem coisas ocultas. A mesma coisa se dá por cárie, porque a cárie o pessoal fala, ah, meu dente não está doendo. O dente não precisa estar doendo para ter problema. Por quê? O dente dói quando a gente tem uma situação aguda.
Então, você pode ter uma cárie aguda, que geralmente pode ser mais relacionado à infância, que daí a cárie é toda amolecida, alaranjada e profunda. Então, essa cárie aguda, ela geralmente já come o dente de uma criança e acaba gerando aí um problema de canal, né? Agora, a cárie que hoje a gente vê em predominância no consultório é a cárie crônica. Por quê? Porque na pasta de dente existe o flúor. Então, o flúor dá uma segurada ali na descalcificação do dente, né? Só que quando ela se aprofunda, ela vai comendo o dente devagarzinho. E o organismo, como é tão devagar, ele não percebe. Ele só vai perceber quando já gerou, de repente, um problema de canal. Então, é super importante também a gente fazer um exame mais minucioso. Lá no consultório a gente tem câmera intraoral, né? E exames radiográficos, para que a gente veja até onde que está, né, essa cárie. Se é que existe cárie, mas precisa fazer pelo menos uma vez ao ano essa busca através de radiografias também. E acontece que muitos dentistas não fazem. Eles acham que somente olhando é o suficiente. Nossa. E a bactéria é microscópica. Então, a gente precisa usar, né, desses exames, né, para estar detectando mais precocemente. Porque se você esperar o seu dente doer, aí a situação já se agravou. A hora que doeu já... Exato. E aí, assim, uma cárie profunda, levando ao canal, vai ter aquele risco de infecção. E qual que é o problema? Quando começa esse risco de infecção a se disseminar, a gente conhece casos, né, até de sepse, né? Isso que eu ia perguntar. Pode ter sepsemia mesmo? Pode ter sepsemia, porque assim, a gente tem vários espaços também no nosso organismo. Nossa, doutora. Que pode, por exemplo, uma infecção dentária, principalmente aqui na mandíbula, ela pode descer para essa região do pescoço. E descendo, já tem um risco de morte mesmo, né? Então, existe aquela angina de Ludwig, que parece que você está com uma cachumba aqui. Até eu tenho o primo do meu ex-sogro que teve isso. Trataram achando que ele estava com cachumba, né? E não era. E não era, mandaram ele para casa para fazer repouso. 2 dias depois, ele não se aguentava mais, começou com falta de ar, foram levar, morreu no caminho. Então, só que daí o detalhe, né? Ele estava há 16 anos sem passar no dentista, né? Então, assim, são coisas que, às vezes, o medo de você buscar um cuidado faz com que você tenha um problema extremamente grave, né? Então, assim, são coisas, histórias, né, que a gente começa a conhecer horrorosas, mas que mostram pra gente o quanto é importante a gente ter esses cuidados. Nossa, isso e é romper esse medo. Nossa, eu não sei se você viu, tem uma atriz aí, uma socialite, que ela nunca tinha feito uma mamografia. E ela descobriu um câncer de mama agora. E agora ela tá lutando, porque ela tinha medo, ela achava que um dia ela ia ter câncer de mama e não fazia mamografia. Mamografia, gente. Olha isso, então a mesma coisa a gente tem com dente. Exato. E agora, eu já sei a resposta, tá? Mas eu quero que vocês escutem. E o trauma? Como que você lida, doutora, com esse trauma, né? Bom, primeira coisa, a gente precisa acolher a pessoa, porque cada um tem um histórico de vida. E se a gente se colocar no lugar da pessoa, que geralmente está mais relacionado à infância, né? Que vem do trauma. Algumas exceções de pessoas que têm mais assim, na adolescente ou mais idade. Mas assim, isso se perdura, tá? Hoje mesmo, no consultório, teve um senhor que ele não conseguiu fazer o tratamento dentário pelo medo dele.
a gente tem que respeitar também aquele momento da pessoa. Claro que a gente tem N abordagens. Se for necessário colocar um ansiolítico, mas a gente tem que cativar essa pessoa e aos poucos ela conhecendo a forma que você trabalha, ela confiando e você ressignificando aquilo, porque o trauma que a pessoa passou lá atrás, que as histórias são escabrosas realmente, você fica até chocado, você fala, como que fizeram isso com essa pessoa, né? Mas, bom, a gente não tem como mudar o passado. Então, como a gente vai fazer? A gente vai ter que ressignificar. Então, vamos pelas bordas, vamos acolher essa pessoa, vamos entender o que é o start, né? Qual é o gatilho que faz com que ela sinta toda aquela emoção novamente. Vamos, de repente, fazendo uma limpezinha primeiro, né? Depois fazendo uma coisinha menor, uma cárie pequenininha, para essa pessoa começar a ter confiança em você e sentir que a experiência não é mais a mesma e até com que ela consiga aí fazer uma cirurgia, alguma coisa assim, Mas mais é difícil. invasiva. Como que esse senhor, por exemplo, né? Vamos pegar um caso. Esse senhor que precisa e não consegue. Como que vai fazer? Geralmente a gente precisa dar um tempo para essa pessoa também, né? Então Mas aí ela vai no consultório e ela não consegue, ela vai lá para fazer uma avaliação. Exato, ela vem, fala do problema, faz a avaliação, tudo, mas você já percebe a agitação da pessoa, ela começa a ficar nervosa, né? Você conhece, né? Fica nervosa, mas a gente precisa respeitar o momento da pessoa também. Então, assim, aquela conversa inicial é super importante, né? Você acolher, entender o que trouxe, e tem hora que não vai dar para fazer, tudo bem, a gente não precisa, tem que fazer, tem que ser já, né? Salvo alguma situação muito emergencial, né? Mas assim, não é o ideal, não é o ideal. A gente tá ali para ajudar a pessoa, não para piorar o quadro dela, o trauma dela, né? Agora, claro, né? Se a pessoa vier com, sei lá, como já teve situação da pessoa vir porque caiu na rua e a boca estava aberta, tinha que, de qualquer forma, operar naquele momento, E aí? né? Então, são situações que você, claro, tá todo mundo tenso, né? O paciente está tenso e você também começa a ficar tensa por conta do paciente estar assim. Só que a gente precisa se centrar, sabe? Se centrar e pensar exatamente o que você está ali. Você escolheu aquela profissão para ajudar aquela pessoa, para tratar daquela pessoa, para salvar determinada coisa, né? Seja um dente, seja uma boca que abriu, alguma coisa assim. Então, assim, nesse momento, a gente tem que estar muito Conectado, zen, equilibrado, né? Muito misericórdia. equilibrado para tentar levar a situação da melhor maneira possível e também passando a segurança para o paciente. Porque se você não passa, como que ele Não, vai sem acreditar condições. em você? Sem condições. Né? Então é aquela coisa. Tem sim momentos que a gente precisa sim respeitar o time do paciente, mas claro, tem situações que a gente precisa se colocar porque é uma situação emergencial, né? Então, Nossa, assim, eu fico imaginando o desespero, porque às vezes você sabe o quanto é sério e o sim, quanto tem que tratar ali. exato, a gente precisa, mas a gente também tem que criar essa Sim. consciência do paciente, porque se ele não quiser fazer, Você não vai obrigar. não tem como brigar, não tem como brigar, né? Então, é preciso, no caso de crianças, né, que os pais trabalhem isso, dessa necessidade, no início de estar fazendo com que a criança entenda que da mesma forma que tem que passar no médico, tem que passar no dentista para ver se está tudo bem, né? Se houver essa necessidade de só no primeiro momento, uma conversinha, conhecer o equipamento, né, as coisas, às vezes é necessário. A gente, porque vamos combinar, né? Quando a gente é criança, a gente escuta aquele zzz, pelo amor de Mas Deus. não é só quando criança, né? Não, Se for você pensar, leva isso pro resto da olha vida. só, né? A parte que eu trabalho, né? Sim. Tem um motor
que é uma broca que gira, que joga água na boca da pessoa, a pessoa está praticamente imóvel, né? Então, aquele barulho quase ensurdecedor do motorzinho do dentista, que é terrível mesmo. Aí você vem se precisa fazer anestesia, então é com uma injeção, uma agulha. Então, assim, são muitos fatores que fazem com que as pessoas tenham essa insegurança, né? Então, precisa ter realmente uma abordagem muito tranquila, de segurança, de conscientização, para que você não traumatize as pessoas. Graças a Deus, tem muita gente aí que eu já tirei do trauma. É verdade. É verdade. Eu tô aqui para explicar para vocês que é verdade. Não, porque realmente eu já vi mãe falando: não, se você não se comportar, eu vou levar você no dentista. Eu já ouvi isso, gente, na creche. Aí eu falei: não, mas ele tem que ir no dentista, né? Ou então assim: não, se você não se comportar, eu vou chamar a polícia. Gente, mas a polícia é amiga. Eu Como escuto muito assim, mãe, por exemplo, tá querendo que a criança escove os dentes. Ah, se você não escovar os dentes, você vai ver, vai ter a injeção, você vai não sei o quê. Ou seja, a Acabou. criança Já pegou já trauma. chega com trauma sem mesmo ter passado pelo dentista, né? Então, assim, na hora que tem que ter algum procedimento, a criança já está traumatizada porque a mãe traumatizou, não porque o dentista traumatizou. E é legal que A você gente tá falou. falando da mãe, né? Mas a gente, assim, quem cuida? Não, e você falando assim, é legal. Ah, então vamos, ó, dos mesmos jeitos que você vai lá passar pelo pediatra, vai conhecer o tio, vai ganhar aquela, né, aquele palitinho que vai molhar a linguinha para olhar a garganta, você vai lá conversar com a tia, vai ver, vai ganhar um palitinho, ela vai olhar seu dente, tá tudo bem. Sim. Você começando assim, a criança realmente não pega trauma. Sim. Porque para ela é normal ir no dentista. Exato, então, se a abordagem vier desde casa assim, as coisas se tornam suaves. Então, assim, qual é a nossa responsabilidade ao criar nossos filhos? Ai, gente, a gente erra toda hora, né? A gente, às vezes, passa os traumas nossos para os nossos filhos. Sim. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Eu fico até muito brava, né? Porque aquele filme, por exemplo, Procurando Nemo, que tem a cena lá do dentista com a criança ali gritando, tudo. Então, quer dizer, já é passado até em desenho, né? Uma situação traumática. Né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com as informações que a gente está passando para as crianças, né? Porque a gente pode estar traumatizando sem ela mesma ter tido uma experiência. Né? Nossa, isso é forte mesmo, né? Nossa, bastante. é verdade, no filme tem mesmo. Tem. Não tinha nem me tocado disso. Tem. A minha profissão é motivo de muitas piadas, assim, de mau gosto. Por causa né? disso. E me fala uma coisa, Monique, o que você deixaria, né? O que você deixaria aí de orientação para os nossos ouvintes, que você acha extremamente importante? Bom, eu deixaria que, assim, gente, o cuidado com a saúde bucal, a gente não pode minimizar. A gente precisa tratar o mais precocemente, né? Fazer as avaliações, né? A gente fala de 6 em 6 meses, mas o cuidado diário é super importante em casa mesmo. E tudo isso pensando mesmo no autocuidado, né? E pensando na parte sistêmica, que a gente está falando, né, de problemas muito graves que podem levar à morte. Então, é isso, eu acho que a gente precisa pensar que a saúde bucal faz parte do seu ser integral, então vai ter que também cuidar. Vai ter que fazer prevenção. Isso aí. Não tem jeito, né? Monique, minha querida, eu falei para você que a gente não ia conseguir fazer as perguntas? Gente, é surreal, é surreal. A gente fica aqui, não, é legal a gente falar isso, mas a gente falou muito mais do que a gente tinha programado para falar e isso é sensacional, né? Começo a achar que a artimanha sua. Primeiro tu vem, deixa o convidado bem à vontade, na próxima fala, vou ter que me agendar de novo. Você já sacou, né, Brisa? Saquei. Você já sacou, né? Então, nós vamos ter que agendar de novo com a doutora Monique para a gente falar muito mais, né, gente?
Monique, querida, Obrigada, muito querida. obrigada, muito obrigada. Eu falo, né, que esses programas, eles trazem, além de muito conhecimento para a gente, né, ele clareia, ele abre, ele norteia, isso é muito importante. Então, eu gostaria muito de te agradecer, né, Obrigada a você ter vindo você. aqui, você ter, né, tá passando todo o teu conhecimento para a gente e tá ensinando a gente a prevenir. Ah, imagina, muito obrigada pelo convite. E é o que eu queria passar, é a orientação mesmo, que a saúde bucal, ela tem muita, muita relevância mesmo. É, e como diria meu amigo Brisa, vai ter que ter repeteco. Aí a gente marca. Meus queridos, muito obrigada de vocês terem deixado a gente entrar aí na casa de vocês, né? Pelo rádio, pelo Facebook, pelo aplicativo da rádio. Foi maravilhoso. E, se Deus quiser, quarta-feira tem mais. Um beijo no coração de todos e até lá.